que o fisco deve estar inserido nesse processo político? Bem, os segmentos sociais que não participam da vida política geralmente ficam preteridos nos processos políticos. As leis não lhes oferecem segurança, garantias. No Brasil, a partir da Constituinte Cidadã, a Constituição de 88, nós passamos a ter um processo de desvalorização de servidores públicos. A meu juízo, por conta da falta de força política para evitar, para obstaculizar as perdas que foram ocorrendo ao longo desses últimos 25 anos em que nós temos a Constituição de 1988. É o que eu vou procurar mostrar na minha palestra, o quanto já perdemos e o quanto poderemos perder num futuro próximo, caso a gente não tenha a consciência de que precisamos participar do momento político, precisamos participar da vida política e, mais do que isso, precisamos participar da discussão de reforma tributária do país. Lá no Parlamento brasileiro, isso só se faz através do voto, de termos votos, de termos mais parlamentares que tenham conhecimento na área tributária, como é o caso aqui dos colegas do CID Fisco do Mato Grosso. Qual que é o cenário político para o fisco? Ele está mais positivo ou mais negativo? E como trabalhá-lo? Eu penso que o cenário nos últimos anos não tem sido favorável, ele tem sido desfavorável, negativo. Para mudar esse estado de coisas é preciso termos mais colegas lá em Brasília, como eu disse, como deputados federais, como deputadas federais, porque as mulheres estão participando ativamente da vida política. E aí, através dessa participação maior, nós temos leis tributárias, nós temos a proteção de direitos de servidores de carreiras exclusivas, como é o caso dos fiscais, dos auditores, dos agentes, e esse me parece o grande caminho que eu estou aqui hoje para tentar convencer, para desnudar aos colegas aqui do Mato Grosso uma realidade dos últimos 25 anos. Se eu conseguir convencê-los de que o cenário é desfavorável, é negativo, aí eu penso que só falta eu convencê-los a participar ativamente da vida política, elegendo um colega, uma colega aqui do estado do Mato Grosso, para juntos, lá em Brasília, defendermos não só as nossas carreiras, não somente os nossos direitos, mas principalmente defender o Estado brasileiro. Por que a PEC 186 é importante para o servidor do fisco? A PEC 186 é a PEC das administrações tributárias. Lá na Constituinte Cidadã, nós tivemos um fenômeno que foi o Ministério Público ter conquistado a sua autonomia funcional, administrativa e financeira. Isso fez do Ministério Público uma instituição inigualável em prerrogativas e em poder. Penso que a PEC 186 fará com os agentes do fisco o mesmo fenômeno de ampliação das prerrogativas, a autonomia funcional, a independência funcional, a independência administrativa para que as secretarias de Fazenda possam exercer o seu papel sem serem constrangidas politicamente. Além disso, penso que a autonomia financeira garante ao fisco o pleno exercício das suas atividades, recursos financeiros suficientes para poderem proteger o erário, ampliar os recursos disponíveis aos governantes e, em última análise, para atender o interesse da população. Deputado, sobre a PEC 55506, quando que o governo vai corrigir essa injustiça aos aposentados e pensionistas? Esse é um dos exemplos notáveis que nós temos nos últimos anos, que foi com a emenda 41, quando somente pensionistas e aposentados de carreiras exclusivas de Estado, portanto de servidores públicos do Brasil, voltaram a contribuir para a Previdência. O que é um verdadeiro escândalo. Atualmente não se sustenta, sob o aspecto da justiça não se sustenta, porque como alguém que é aposentado, que contribuiu a vida toda, quando em atividade, continua a contribuir sem nenhuma contraprestação por parte do Estado. Esse exemplo, ele é lapidar para mostrar, para demonstrar à nossa categoria que nós precisamos ter mais força política, porque é uma injustiça tamanha e de difícil consecução, de difícil concretização, de difícil conquista a PEC 555. Veja que já faz 5 anos, 5 longos anos, que ela se encontra pronta para plenário. E nós não conseguimos votá-la. Por quê? Porque ao poder econômico e ao poder político, hoje, no Congresso Nacional, não interessa fortalecer o Estado brasileiro, fortalecer as suas carreiras exclusivas de Estado, o que seria feito se pelo menos essa injustiça fosse espancada do arcabouço legal brasileiro. Infelizmente, está lá na Constituição, através da emenda 41, a norma que obriga
aposentados e pensionistas de serviço público que ganham acima do teto do INSS a contribuir com uma contribuição previdenciária que não tem nenhum motivo, não tem nenhuma contraprestação, porque eles já contribuíram quando na atividade. Então, no caso da iniciativa privada, apenas para a gente comparar, quando um trabalhador da iniciativa privada se aposenta, ele não mais contribui para a Previdência. Somente aquele servidor público que contribuía sobre uma base de cálculo maior do que o teto do INSS é obrigado a continuar a contribuir para a Previdência. A meu juízo, ele é confiscado em 11% daquilo que excede o teto do INSS. Pura e simplesmente isso. É um confisco que está sendo feito com esse segmento de servidores públicos e, principalmente por esse motivo, nós, que estamos sendo diretamente atingidos por contribuições previdenciárias absurdas, depois de aposentados e mesmo as nossas pensionistas, nós precisamos participar da vida política, ter mais vozes e votos, nos defendermos o Estado, defendermos o interesse público. Deputado, e sobre a PEC do teto único, a qual o senhor tem fator determinante, como que ela está lá no Congresso? A PEC 89, que é de minha autoria e mais 200 deputados e deputadas, ela foi apresentada em 2007, foi quando eu retornei à Câmara dos Deputados. Ela se encontra pronta para ser votada em plenário. O que ela diz? Ela diz que há um teto único a ser aplicado a todos os servidores. Ela apenas repete aquilo que já existiu no Brasil pela emenda 19, em junho de 1998, portanto há 15 anos atrás. Lamentavelmente, nós não conseguimos nem aplicar com eficácia a nossa emenda constitucional 19 do teto único. E aí veio a emenda 41, 5 anos depois, em 2003, e submeteu os servidores dos estados e dos municípios a um subteto absurdamente inferior, que é o subsídio de governador e de prefeito. Com isso, governadores e prefeitos ou congelaram artificialmente os seus subsídios ou estabeleceram a redução nominal dos seus subsídios através de decisões das assembleias e câmaras legislativas e fizeram com que houvesse um arroxo salarial para com aquelas carreiras, notadamente do fisco, fossem constrangidas, tivessem redutores salariais. O fenômeno, portanto, nos remete a quase uma discriminação específica à nossa carreira ao longo dos últimos anos, o que determina, o que obriga, a meu ver, a nossa participação da vida política para que nós tenhamos mais vozes, mais votos. Esse é o recado para os sindicalizados aqui do Mato Grosso, participação política? Participem da política. Através da política nós poderemos, no exercício da política, nos defendermos, defender os nossos direitos, ampliar as nossas prerrogativas. Tudo não se resume apenas na proteção da nossa categoria, mas fundamentalmente a proteção do Estado brasileiro. E penso que nós, somente nós, temos esse dever, essa responsabilidade e essa obrigação. E é por isso que eu estou aqui pedindo a vocês, nos ajudem, a todos nós, do fisco desse país, a construirmos um Brasil melhor. O que é participação política? Olha, eu gosto de falar sobre participação política, lembrando que Dom João VI disse para Dom Pedro I, quando teve que retornar para Portugal: filho, assuma esse país antes que algum aventureiro o faça. Participação política é os bons assumirem um processo político nesse país. Infelizmente, nos últimos anos, nós fomos convidados a não participar do processo político. Até criaram-se uma série de estigmas, que todo político era aquilo outro. E isso fez com que as pessoas de bem se distanciassem do mundo político, que não é um mundo fácil, é muito complicado. No Brasil, nós estamos vivendo uma fase muito complexa, de muitas dificuldades, onde as pessoas de bem, de certa maneira, são convidadas a não participarem do processo. O que é participação política? É os cidadãos de bem assumirem esse papel, o seu papel, de não deixar que os aventureiros assumam a política do Brasil, toquem o futuro desse país, sejam eles os responsáveis pelos futuros dos nossos filhos e netos. A participação política da FENAFISC surgiu aqui. A ideia, a idealização surgiu aqui em Cuiabá, através do Ítalo, um colega aqui do estado de Mato Grosso, que visualizou o seguinte: se nós não formos organizados e atuarmos politicamente enquanto fisco, nós vamos perder espaços. E isso tem acontecido. E, de certa maneira, a gente tem que tirar as pessoas desse sistema de comodidade. Se você não fizer uma participação política efetiva, se os cidadãos de bem não fizerem uma participação política efetiva, aqueles que não são tão de bem vão ocupar o espaço e o futuro para você
vai ficar cheio de dúvidas o futuro para os seus filhos, pode ser que não seja tão bom quanto a gente gostaria que fosse. Como está hoje o cenário político para o fisco? Está mais positivo ou negativo? E quais são as mudanças propostas pela federação? Se nós observarmos a Constituição de 88, ela foi um grande avanço no aspecto democrático. Ela abriu uma série de direitos e garantias para os servidores públicos, inclusive até na forma de organização sindical. Entretanto, o deputado João Dado até mostra muito, o colega deputado João Dado, colega do fisco lá de São Paulo, ele mostra de uma maneira muito clara um quadro onde muitas das garantias que nós tínhamos durante a Constituição de 88 foram sendo perdidas. Por exemplo, nós perdemos a estabilidade plena. Hoje qualquer colega pode ser demitido. Nós perdemos a Previdência. Hoje o sistema de Previdência Complementar, que foi recém-aprovado, é um grande prejuízo para a estabilidade do servidor e para o futuro das próprias estruturas de fisco e estrutura de Estado. Então, e são inúmeras, mais de uma dezena, talvez 2 dezenas de situações em que nós fomos cada vez mais precarizados. Então, o momento é um momento de alerta. É um momento que a gente ou faz participação política, ou atua de maneira efetiva, ou se mobiliza, se reúne em torno dos movimentos, ou nós vamos ter grandes dificuldades para o nosso próprio futuro. Para que eu cite alguns 2 exemplos muito fortes. No país todo há um grande movimento em torno da Lei Orgânica Nacional. Só que esse processo de Lei Orgânica Nacional corre também concomitante com outro projeto que está sendo colocado aí. É um projeto de grande risco. Primeiro, elevar a alíquota do desconto previdenciário. Hoje, dependendo do estado, se paga 8, 9, 10, às vezes 11. O Rio Grande do Sul chega a pagar 13. Mas existem propostas aí de até 25% de desconto previdenciário. Isso é uma perda. Isso é uma retirada dos nossos salários. Mas, além disso, tem uma coisa ainda pior para o fisco estadual, que é uma ameaça muito grande que o governo federal quer transformar o imposto de valor adicionado, ou seja, pegar uma parte do ICMS e transformar em IVA federal, tirando prerrogativas daqueles que hoje detêm essa competência, que somos nós, fiscais dos estados. Então, é uma outra ameaça. Se nós não tivermos pessoas atuantes dentro do parlamento, que se mobilizem, que mostrem a nossa voz, e que se nós não formos para dentro do Congresso Nacional, não tivermos dentro das nossas assembleias, cada vez mais as nossas garantias, direitos que foram respaldados na Constituição de 88, serão retiradas paulatinamente. E esse salário, que a gente imagina que seja até razoável hoje, depois de muita luta, de muita briga, de muita capacidade de arrecadação que a gente sempre demonstrou, esse salário ele vai perder, sim, poder de compra, e as nossas famílias vão ser as grandes prejudicadas quando nós não tivermos todo aquele arcabouço estrutural de competências a nosso favor. Então, se é precarizada a nossa atuação enquanto fiscais, será precarizado no futuro também a nossa situação financeira enquanto fiscais. Então, participação política talvez seja a mola mestra de nós sermos efetivamente respeitados, sermos uma categoria realmente que tem influência na sociedade, ou de nós deixarmos de ser tudo isso que um dia nós já fomos, ou queremos e almejamos ser. Então, participação política talvez seja o que vai fazer a diferença no seu futuro. Se você não participar dela, talvez você se arrependa por não ter feito isso daqui a algum pouco tempo. Como se dá essa participação do sindicalizado que se encontra em lugares mais longínquos do Estado, longe do Congresso Nacional, longe do Polo Brasília? Como que ele participa? Bom, primeiro é reforçar o sindicato. O sindicato o sindicato não é apenas uma diretoria. O Ciprotaf é um sindicato que se notabiliza pelo Brasil pela capacidade de luta, por sempre ser muito aguerrido. Mas os colegas têm que procurar o seu sindicato, têm que visitar o sindicato, têm que participar dos eventos que, como o próprio nome diz, eventualmente o sindicato realiza, mas que tem que estar lotando, porque político também gosta de gente, porque gente significa votos. E essas pessoas, hoje o sistema político brasileiro, ele é financiado pelo sistema do capital. O poder econômico é quem manda, para que os colegas saibam, 98% da última eleição legislativa, 98% do financiamento das campanhas foi feito por pessoas jurídicas. Se são pessoas jurídicas, são empresas. Empresas não doam, empresas aplicam, investem. Então, os candidatos que receberam dinheiro de empresas, as empresas aplicaram esse dinheiro nele na expectativa de receber alguma coisa em torno.
Então o país todo está perdendo representatividade. Essas manifestações que aconteceram em meados de junho, julho desse ano, e que vão se repetir, estão se repetindo, e existe uma boa possibilidade que elas até cresçam, essas manifestações refletem que as pessoas estão se dizendo não representadas pelo Congresso Nacional. Porque, na realidade, os servidores, quando acharam que estavam colocando a esquerda lá, os trabalhadores no poder, achavam que estavam resolvidos. E, na realidade, talvez a esquerda tenha chegado ao governo, mas ela não chegou ao poder. E os trabalhadores se acomodaram. E eu sei que aqui no FISC do Mato Grosso tem uma certa acomodação, porque quando a gente tem um salário um pouco melhor, que é resultante da luta do sindicato, a gente fica mais tranquilo, começa a pensar em fazer viagens, esse outro tipo de coisa. Mas tenha muito cuidado, porque o que você tem hoje não é garantido. A sua visão não pode ser de curtíssimo prazo, tem que ser de médio e longo prazos. Você tem que pensar que mesmo depois que você se aposente, é importante que a Secretaria de Fazenda continue forte, porque você também, os seus proventos, enquanto aposentado, vai depender dela ser uma secretaria forte e que tenha leis que realmente garantam a sua aposentadoria de maneira tranquila. Palavra de ordem, inserção, participação política do sindicalizado? Palavra de ordem, chegue junto, participe. Tem que estar junto, tem que mexer com as pessoas. Você é responsável por uma das carreiras mais importantes desse Estado, mais importantes desse país. E você tem a obrigação de ser também uma pessoa de dar consciência para as outras pessoas. Ou nós entramos nesse processo de maneira transparente, cabeça erguida, com seriedade, sabe? Com seriedade, falando a verdade, a favor realmente de um país e não a favor de pequenas coisas. Ou nós fazemos isso, ou nós vamos nos arrepender ainda durante o nosso tempo de existência, pelo fato de nós não termos sido mais incisivos nesse momento, e principalmente, talvez nós nos arrependamos pelo futuro, pelaquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos e netos. Participação política é necessário, fundamental. E eu até diria, se nós não a fizermos, o nosso futuro será uma interrogação permanente. Por que o fisco deve discutir participação política? Olha, é realmente um tema em que o fisco, ele ao longo da sua história, ele relutou muito em discutir. A própria categoria fiscal toda do Brasil inteiro sempre foi muito reservada em relação à participação política. Tanto é que para criar a Comissão de Participação Política da FENAFISCO, houve uma dificuldade muito grande em que todos os sindicatos que fazem parte, numa votação que foi histórica lá, foi empatou e foi decidida pelo voto Minerva do presidente pela criação da comissão. E aí, logo após essa criação da comissão, o fisco começou a discutir, como nós começamos a observar que outras carreiras evoluíram muito, inserindo nesse processo de participação política. Muitas carreiras cresceram. E a gente tem grandes exemplos aí, bancadas de procuradores, do próprio MP, que evoluíram muito e foram para esse lado. Então hoje é interessante, eu acho que é de fundamental importância que o fisco esteja inserido nesse processo, para que tenhamos representante que lute pelas nossas condições de trabalho, pelas nossas atribuições, pelos nossos direitos. E participação política também não é só política partidária, é toda uma ocupação de espaço, é onde você pode estar colocando colega dos fiscos, representando o fisco em outras áreas, como hoje aqui em Mato Grosso, nós temos o privilégio de ter colegas ocupando cargos de relevância, muito relevante para a nossa categoria, o caso da Secopa, ou a própria SEMA, onde tem colegas nossos ocupando esse espaço. Então, por isso é que nós temos que nos inserir nesse processo, porque é algo de vital importância neste momento, pela situação que todo funcionalismo público atravessa, inclusive a nível de Brasil. De que forma o sindicalizado pode contribuir com essa comissão? Olha, o sindicalizado, ele tem que entender que esse processo é um processo sem volta, ele é irreversível. Nós temos que estar participando, nós temos que nos conscientizar que sem a nossa participação, nós estaremos jogando muito dos nossos direitos, muito das nossas conquistas fora. Estaremos fora de um processo em que o capital
ele faz de tudo para tirar as atribuições, principalmente da categoria fiscal. Então, o que nosso pessoal tem que fazer? Nós temos que participar, nós temos que engajar nessa luta, dando respaldo ao sindicato, apoiando os candidatos que são simpáticos à categoria fiscal, candidatos que são oriundos da nossa categoria. Então, é dessa forma que o sindicalizado tem que participar nesse processo. O cenário político estadual está mais positivo? Olha, por todo o trabalho que esta diretoria vem fazendo dentro da Assembleia Legislativa, dentro do próprio governo, hoje é um momento em que a gente tem grandes amigos, grandes simpatizantes do fisco dentro da Assembleia Legislativa. Nós temos lá um representante, que é o deputado Barreto, que é da categoria, e nós temos vários outros que são amigos do fisco e que encabeçam projetos do fisco. Então, é um momento que a gente começou. Estamos, na verdade, engatinhando, mas já temos uma base que a gente pode aumentar para contribuir cada vez mais forte para o engrandecimento da nossa categoria. Então, o recado é de inserção política para manutenção e conquista de novos direitos? Com certeza. É essa inserção na política para que a gente possa estar dando a manutenção dos nossos direitos e buscando algumas conquistas que ao longo do tempo foram nos tiradas. Por que o fisco deve estar inserido nesse processo político? Primeiramente, para mostrar a força que nós temos, para mostrar que é uma categoria que está unida, porque estamos unidos e seremos mais que vencedores, né? E o processo político trata de todos os assuntos de interesse da categoria. O nosso futuro, nossa aposentadoria, o nosso hoje, o amanhã. Então não tem como a gente transitar os nossos interesses, as nossas leis que vêm atender os anseios da categoria, se não existir uma fortaleza em termos de política. Temos de ser forte na política, temos de ter representantes na área estadual, na área federal, no Senado, enfim. Temos de ter, sim, uma composição política, uma bancada política muito forte para atender todos os anseios da categoria. De que forma que o sindicalizado pode contribuir, dar a sua parcela de participação? Está participando de todos os eventos quando convocados. Hoje, por exemplo, nós vamos estar recebendo a palestra do professor João Dado, fiscal do tributo do Estado de São Paulo, deputado federal, fala com muita propriedade do que é o trabalho dele na Câmara Federal, onde atende interesses de todo o fisco brasileiro. Então, há necessidade de participação maciça de todos nós para atender, assim, os anseios do chamamento quando necessário. Qual que é o recado que o senhor deixa aos sindicalizados? Unirmos, a união faz a força. Nós temos o fisco unido, o Estado é forte, por isso a união faz a força. Por que a participação política para o fisco é importante? Olha, é muito importante todos, né, o nosso sindicato, nossos associados, funcionários do fisco, estar envolvido nesse processo. Eu tenho falado muito aos nossos colegas o seguinte: quem resolve os problemas nossos são os políticos, né? Nós aqui, com todo respeito ao Rotary, maçonaria e outras entidades que a gente se envolve, mas no frigir dos ovos mesmo, todos os nossos problemas administrativos, todos os nossos problemas de salariais, todos os nossos problemas, quem resolve são os políticos. Então nós precisamos estar envolvidos, né? Toda a categoria, todas as entidades do fisco envolvidas, para se aprimorar apurar esse novo desenvolvimento, essa nova cultura dentro do fisco do Estado de Mato Grosso, que nós temos como exemplo já o Estado de São Paulo, que já tem, e outros estados, né, do Brasil que já tem essa atividade de ter representante do fisco nas câmaras estaduais e na esfera federal também. De que forma o sindicalizado ou associado pode contribuir, participar? Olha, ele pode politicamente se envolver, né? Nós temos aí em torno de 2.000, 2.300 associados que dentro dessa família, espalhada dentro do estado inteirinho. Então, toda essa participação, conscientizar a família que os problemas, cada um de nós somos o representante dessa família, o chefe da família. E aí dividir esses votos entre os nossos representantes, aliás, aqueles representantes que nos representam seriamente no Parlamento Estadual. Qual recado o senhor deixa aos associados e sindicalizados aqui do Grupo TAF? Que se envolvam mais, né? Que venha para esse novo trabalho que o sindicato está fazendo, essa nova roupagem que está fazendo, de buscar, né, os legítimos representantes da categoria no Estado.